Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 1 ao 4 e depois o 40 ao 43. Leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura do texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora, versículo 40, diz: respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O 44 diz: saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Só até aqui por enquanto. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Textos do Novo Testamento geralmente são muito conhecidos, mas a história de Lázaro, de forma especial, é a narrativa do que nós podemos chamar de o grande milagre. Talvez o maior milagre realizado por Jesus, para espanto dos seres humanos que estavam ali naquele momento presenciando esse milagre. O Evangelho de João é um livro que tem por padrão narrar esses grandes milagres de Jesus. Diferente dos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos na teologia de evangelhos sinópticos, ou seja, eles mostram quase que de forma comum e repetida a biografia de Jesus a partir de vários ângulos e com o objetivo de falar com diversas pessoas diferentes. Mateus é claramente escrito por um judeu convertido chamado Mateus e escreve com o objetivo de alcançar o coração dos próprios judeus. Daí, o tempo todo ele cita Jesus Cristo como o Filho de Deus, ele cita o tempo todo a frase Reino dos Céus e expressões muito conhecidas pelos judeus, principalmente a ideia de que Jesus Cristo é o rei da linhagem de Davi. Marcos, diferente de Mateus, focado nos romanos, não se apega a, por exemplo, genealogia, esses detalhes que só os judeus têm interesse em conhecer, a linhagem de Jesus e tantas outras coisas. E como é um evangelho escrito e focado para gentios, especialmente para os romanos, Marcos trata de mostrar um Jesus Cristo em ação, algo muito comum na cultura romana da época. Valorizava-se muito o fazer, as atividades, a capacidade de exercitar diversas funções e diversas habilidades ao mesmo tempo. Então, focando nesse grupo de pessoas é que Marcos escreve o seu evangelho orientado pelo apóstolo Paulo. Lucas, um grego inteligente, diz os estudiosos que ele era um médico, aliás, o único gentio que escreveu um livro da Bíblia, porque todos os outros eram judeus e a maioria judeus convertidos no Novo Testamento, já judeus convertidos, mas Lucas era um gentio, com uma cultura grega enraizada dentro de si e um vasto conhecimento, escreve o seu livro, e não escreve apenas o seu livro, mas o livro de Atos também, para um conhecido dele chamado Teófilo, um grego, e aí ele faz uma narrativa detalhada
especialmente para mostrar que Jesus Cristo é o homem perfeito que pisou nesse mundo e é a resposta para os loucos que não entendem a realidade da vida. Então, nesse contexto todo aparece João, o último dos escritores, o conhecido como o discípulo amado de Jesus. João era, acima de tudo, um grande pastor de ovelhas. Ele fundou igrejas na Ásia Menor e ele também pastoreou igrejas por muitos anos. O cristianismo está sendo atacado. Irmão, o cristianismo ser atacado hoje não é novidade. O cristianismo é atacado a partir do surgimento do próprio cristianismo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A partir dali, surgiu um povo chamado de o povo do caminho. Esse povo, ele estava disposto a parar de adorar qualquer tipo de ser que se chamasse Deus, inclusive César, e adorar apenas a Jesus. E a partir daí vem as grandes perseguições. João, dentre todos esses, talvez foi o que tem enfrentado por mais tempo a oposição dos inimigos à igreja. E com esse foco é que ele escreve o Evangelho. Então o Evangelho de João, ele se preocupa especialmente em refletir para a gente, em expor para a gente a pessoa de Jesus Cristo como sendo o Emanuel, o Deus conosco, aquele que andou na terra e realizou grandes obras e cumpriu as profecias do Antigo Testamento e preparou a igreja para viver uma vida santa e digna do Evangelho. E com esse foco ele começa a descrever no seu livro grandes milagres, como a transformação de água em vinho. Você não encontra nos outros evangelhos. Capítulo 2. No capítulo 4, você encontra a cura do filho de um oficial. No capítulo 5, você encontra a cura de um paralítico. No capítulo 6, você encontra a multiplicação de pães e peixes. No capítulo de número 9, você encontra a cura de um cego de nascença. E aqui no capítulo de número 11, você encontra aquele que nós podemos considerar como o maior dos milagres. E talvez você se pergunte, mas por quê? Se já houve ressurreições antes. Você vai para o Antigo Testamento e você vê casos de ressurreição. O caso do profeta Elias orando por aquela criança que ressuscitou. É um caso de ressurreição. O próprio Jesus ressuscita o filho daquela viúva. O próprio Jesus, no capítulo 5 de Marcos, ressuscita aquela menina. Então você encontra casos de ressurreições, mas não como o de Lázaro. Jesus já está no final do seu ministério. Um ministério curto, mas dentro do tempo necessário para ele fazer o que ele tinha que fazer. Jesus já é conhecido de toda a Judéia, Samaria, Galileia. Mas ele não é só conhecido, ele é perseguido também. Especialmente pelos religiosos fariseus e saduceus, nós sabemos disso. E aí, nessas andanças, Jesus ele faz amizades. E aí nós descobrimos que Jesus ele não é apenas um homem que entrou na história para uma missão, mas é um homem que entrou na história para uma missão, mas que, acima de tudo, valorizou os relacionamentos, as relações. Ele diz em algum outro lugar, já não chamo mais de servos, mas de amigos. Nós devemos olhar para a vida cristã não apenas como um estado de serviçais, apesar de sermos. O apóstolo Paulo em Romanos disse que nós, outrora, éramos escravos do pecado. Agora nós nos convertemos para nos tornarmos escravos de Cristo.
Nesse sentido, somos servos. Mas a relação que nós devemos buscar ter com Cristo é uma relação muito mais profunda do que apenas mestre, senhor e servo. Mas uma relação de amigos. É exemplo dessa relação que ele tivera com Lázaro. Admirável essa relação. As irmãs de Lázaro sabiam que Jesus tinha essa relação pessoal, de amizade, de carinho, de amor por Lázaro. E manda um recado. Versículo de número 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas. Queridos irmãos, nós encontramos nessa passagem algumas lições de comportamento que nós podemos extrair para as nossas vidas. A primeira coisa que nós descobrimos é que o fato de sermos amados por Deus não cria em nós nenhum escudo protetor contra as lutas dessa vida. Se Lázaro fosse daqueles frequentadores de igrejas neopentecostais, ia dizer: eu não aceito essa enfermidade, eu determino cura. Lázaro não era frequentador dessas igrejas, na verdade. Ainda bem que não, né? Fazendo esse tipo de declaração boba, infantil, antibíblica. Amigo de Jesus. O que você acha de ser chamado pelos outros de amigo de Jesus? Não estou falando de você bater no peito e dizer: eu sou um amigo de Jesus. Estou falando dos outros dizerem assim: sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que trabalha na fábrica? Sabe aquela pessoa que nós encontramos na rua, nos ambientes sociais? Eu tenho uma profunda sensação que aquela pessoa tem uma intimidade com Jesus impressionante. Entre aspas, invejável. Pois eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que isso não é impossível de acontecer. Isso não depende de Jesus nos escolher para ser seus amigos, serem seus amigos. Depende de nós queremos nos aproximar dele com essa intenção. O amor dele é tão grande, tão profundo, que nos alcança. E nos alcança não apenas, como eu disse, para sermos servos, mas para sermos como Lázaro, amigos. Termos intimidade. Essa madrugada nós oramos aqui, o foco era a santidade. O foco das mensagens, o foco da oração, o foco do louvor. Mas para termos uma vida santa, nós precisamos não apenas nos separar do mal, do pecado, mas também temos que nos aproximar de Jesus. Porque se o estado de separação por separação, qualquer um consegue fazer e ainda assim ficar distante do Senhor. Agora tem uma coisa que é interessante nisso, é que quando nós nos aproximamos de Jesus, a beleza dele é tão extraordinária, o amor dele é tão profundo, a misericórdia dele é tão grande, o olhar dele para nós, que nos transmite segurança, alegria e firmeza, é tão intenso, que nós automaticamente acabamos nos afastando dos erros, do pecado, do mal. Por quê? Porque não tem como existir uma fusão entre esses dois polos. Talvez você tenha entrado num estado de vida espiritual tão morno, muito parecido com os laodicenses. E aí você vai levando a sua vida cristã.
Mas dentro do seu coração, na sua mente, você entra num estado psicológico de desespero. As coisas não podem continuar assim, o que é que eu faço? Eu não sinto alegria de ir à igreja, eu não sinto alegria de ler a Bíblia, eu não sinto desejo de orar, eu não sinto desejo de buscar as coisas de Deus, mas eu também não quero me afastar de Deus porque eu tenho o mínimo de temor no coração. É simples, irmão e irmã. Você faça o mínimo de esforço necessário para sair desse estado de estátua espiritual, parada, e se mova para o Senhor Jesus. Busque ser amigo do Senhor. Veja em Jesus a resposta para os seus dilemas e a solução para a sua vida. Foi isso que essas irmãs fizeram. Elas não sabiam exatamente o que ele ia fazer, mas elas tinham esperança no coração. Veja só, e a gente descobre isso quando a gente lê o final do capítulo, que elas tinham uma esperança no coração de que ele voltaria a tempo e ele manteria Lázaro vivo. Isso é ter amizade com Jesus. Isso é ter confiança no Senhor. Nós precisamos disso para viver espiritualmente. Mas Jesus sempre nos surpreende, né? Ele é surpreendente. Tem que ser, ele é Deus. Pode andar como um ser comum. Não pode ter respostas previsíveis. Quando a gente lê os evangelhos, e eu espero que você leia, você não se admira com cada palavra de Jesus? Parece que ele tem sempre uma ação contrária ao que a mente humana prevê. Versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte. Se eu sou aqui o parente do Lázaro, e a respirar fundo, ufa, ele vai lá curar. Ele vai lá. Vamos tentar levá-lo o mais rápido possível. Contratar aqui é melhor serviço de carruagem que existir. Porque não é para a morte, Lázaro vai continuar vivo. E aí ele diz uma coisa na frase seguinte, na continuação da frase, que eu quero chamar a sua atenção, que é assim: e sim para a glória de Deus. E mais, a fim de que o Filho do Homem seja por ela o quê? Ou quem? Pela enfermidade. Por ela, glorificado. E aí eu fico imaginando a cabeça do mensageiro, dos discípulos que estavam próximos, se perguntando o que exatamente Jesus quer dizer com isso. Essa enfermidade não é para a morte. Já passa uma sensação de segurança. Mas o que exatamente ele quer dizer quando ele diz é para a glória de Deus e para que o Filho, no caso Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, seja glorificado? O que vai acontecer? Que mistério está embutido nessas palavras? E aí eu convido você para uma reflexão sobre o fato de que Deus, em sua soberania, produz em nossas vidas circunstâncias que muitas vezes nós não aceitamos. E nós não conseguimos entender o porquê, mas aquelas circunstâncias, em algum ponto, vai glorificar Deus. Essa enfermidade não é para a morte, Lázaro vai lá e morre. Alguém que faz uma leitura corrida disso, não, Jesus se contradisse aqui, não.
Não existe contradição nisso, porque a gente sabe o final da história. Mas quem estava dentro da história lá ficou confuso. A gente acabou de ler aqui os versículos a partir do 40 e a gente viu o final da história. Como o nome de Deus foi glorificado. Mas a nossa história, a minha, a sua história, a gente não tem ela escrita em um livro. É ou não é? Você sabe o que vai acontecer amanhã com a sua vida? Você sabe o que vai acontecer daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos? Você se programa, você planeja, você sonha. Agora, se você for daquelas pessoas mais minuciosas que colocam ali um diário que acontece hoje e a projeção para o futuro, e você depois de alguns anos for ler, você vai ver que nada que você planejou aconteceu do jeito que você imaginava. Nossa vida não está num livro e a gente sabe o que vai acontecer no final. Era o que estava acontecendo aqui. No entanto, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode descansar no fato de que aconteça o que acontecer, o importante é que o nome de Deus seja glorificado através do seu Filho Jesus. Essa é a grande verdade do Evangelho que tem que estar implantada dentro do nosso ser. O fato de que, enquanto estamos aqui reunidos, se cair um raio do céu e queimar tudo que está aqui, nós sermos queimados por esse raio, se o nome de Deus for glorificado através desse acontecimento horrível, isso valeu a pena a nossa existência. E o raio ter caído. Ah, pastor, não entendo isso. Você tem que entender que nós somos criados para a glória de Deus. Que nós existimos para a glória de Deus. E que cada passo que nós damos, nós devemos necessariamente santificar o nome de Deus. E que se nós não vivermos uma vida que santifica o nome de Deus, que glorifica o nome de Deus, que não exalta o nome de Deus, então não existe um motivo altamente significativo para a nossa existência. E tudo que você faz fora dessa consciência, você faz em pecado, você se distancia de Deus e você coloca um bloqueio entre você e Deus. Daí o resultado de uma vida espiritual fraca, morna, incapaz de enfrentar as lutas da vida. Porque você quer enfrentar com a sua própria força, do seu próprio jeito e vencer a partir das suas perspectivas e gerar o resultado que você quer que aconteça. E Deus está olhando de lá dizendo: filha, filho, eu já disse, não é desse jeito. Desse jeito você vai se arrebentar. Desse jeito você vai se prejudicar. Desse jeito o meu nome não vai ser glorificado. Eu não planejei isso para você. Pare com isso. Tenha mais humildade. Se abaixe um pouco mais. Dependa um pouco mais de mim. Me busque. Porque eu vou te dar a direção. Eu vou dizer como você deve fazer. Passaram-se os dias. E eu vejo aqui Jesus agir de propósito. Vamos ver aqui os versículos seguintes. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João faz questão de narrar dessa forma e a sensação que nós temos é que Jesus fez isso de propósito. Nós estamos na era dos impacientes. Né? Eu lembro que eu era garoto e eu fazia uma carta para um parente ou para uma namoradinha e passava 15 dias para essa carta chegar e você calculava dia após dia. Ah, então já deve estar voltando a resposta. Se a pessoa tiver respondido no mesmo dia, colocado no correio, né? Aí quando você menos esperava, aquela carta chegava com a resposta daquele assunto que você mandou. 15 dias depois, 3 semanas depois. Hoje, o que acontece com as nossas mensagens online?
Quantas vezes os nossos corações não ficam ansiosos, nervosos, criando imaginações terríveis do porquê que já faz 5 minutos que eu mandei e ainda não tem a resposta. E as pessoas fazem isso na vida espiritual, fazem isso com Jesus. Ou não? Jesus não me ouve. Jesus não me responde. Jesus não está nem aí para mim. Pode ter certeza. O ser limitado aqui sou eu e você. Nosso ouvido só alcança até uns 10 metros de distância. Nossos olhos só vê até uns 100 metros de distância. Mas Ele é soberano, eterno, todo-poderoso, ouve toda a humanidade ao mesmo tempo, registra todas as orações e está disposto a nos atender em tudo que precisamos, mas do jeito dEle, no tempo dEle, porque como Ele quer é melhor. Ele decide o que é melhor para as nossas vidas. E muitas vezes o silêncio dEle é a melhor resposta que Ele pode nos dar. É a melhor resposta. Muitas vezes Ele trabalha no silêncio dEle para nos mudar, para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Jesus maravilhoso. 2 dias se passaram. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E aí Jesus tem uma conversa aqui sobre o tempo. Não são 12 horas do dia, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E aí a gente para aqui e fala: o que é que isso tem a ver com Lázaro, com voltar, com andar, com cura? O discípulo está aflito. Esse negócio de voltar para a Judéia não parece uma boa ideia. Nós saímos de lá meio que fugidos. Existe uma intenção maligna de matá-lo. E qualquer ser humano que minimamente tem um cérebro pensante sabe que se eles querem matá-lo, aqueles que estiverem contigo vai também. Ou seja, brota um temor no coração dos discípulos. Mestre, eles queriam pegar a gente. Como é que é isso? E aí, o que o nosso mestre faz é usar todas as circunstâncias para nos ensinar verdades profundas. Ele está dizendo assim: olha, gente, quem anda de dia não tropeça. Só quem anda nas trevas tropeça. Ele pega um exemplo simples da vida. Ele diz assim: olha, nós vamos andar de dia. E talvez o discípulo tivesse parado assim, pensado: eu estou falando não é de andar, eu estou falando é de ser perseguido. Mas a intenção de Jesus é dizer assim: olha, eu sou a luz. Se vocês estão comigo, fiquem tranquilos. Eu vou mantê-los em situação segura. Vocês não vão andar na escuridão dos seus próprios caminhos. Vocês vão andar sob a minha direção. Se eu estou dizendo que o melhor é voltar para a Judéia, ainda que pareça ser a pior opção, ouça a minha voz. Me obedeça. Me siga. Venha comigo. Ande comigo. Meus queridos irmãos e irmãs, quando o nosso corpo, a nossa carne, o nosso cérebro racional começa a calcular o preço que é andar no cristianismo, muitas vezes produz uma falsa sensação em nós de que estamos vivendo uma vida de prejuízo. E se nós dermos ouvido a isso, nós vamos viver nesse mundo carnalmente, pecando, desejando andar nos caminhos dos ímpios, achando que as trevas produzem mais prazer e alegria do que
o ambiente de luz. Mas nós não devemos olhar para o que está à nossa volta. Nós não devemos olhar para as previsões e as possibilidades humanas. Nós não devemos estar seguros naquilo que é previsível aos olhos humanos. Para os discípulos aqui, olha, voltar para a Judéia é o risco de sermos presos e até mortos. Eu aprendo muito com Jesus nesses momentos. Eu aprendo que não dá para nós, que somos pessoas que já estamos no reino da luz, que somos chamados de cidadãos dos céus, não dá para a gente viver guiado pelas previsões humanas. As previsões humanas produzem medo, insegurança, tristeza, decepção. Começa a ler toda manhã as previsões econômicas do mundo. E você vai querer comprar uma casa em um lugar bem alto, juntar um monte de comida e viver lá esperando o mundo se acabar. Começa a observar toda manhã nos jornais a situação terrível que existe na política mundial. Não preciso gastar tempo aqui. É tempo de pregar a palavra, não de falar sobre isso. Mas começa a analisar. Agora, se você ficar dando muito foco a isso, você entra em desespero. Você não vive aqui, você não vive no Brasil, no Peru, nos Estados Unidos, na Europa. Você diz, não dá mais para viver nesse mundo. E isso é fato, é por isso que nós estamos no reino de Deus. E quem diz o que vai acontecer conosco é Jesus. E nós não andamos guiados pela previsão de homens, mas pela palavra de Deus. O que Ele diz, fará. E isso produz em nós esperança, confiança e alegria. Ou não? Vamos voltar. Ele disse assim, nosso amigo Lázaro, versículo 11. Adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu ia citar aqui para vocês, eu vou fazer isso. Mesmo que eu não termine aqui a exposição do capítulo, eu não vou pular essa parte. Quase que eu pulei, mas não vou pular. Tem aqui, eu trouxe para vocês alguns textos que falam da diferença de quem anda na luz, em contraste com quem anda nas trevas. Por exemplo, João 12:35 diz assim, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus é a nossa luz, irmãos. Jeremias 13:16 diz, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Dai glória ao Senhor. Dai glória ao Senhor enquanto a sua mente está sendo iluminada pelo Evangelho. Dai glória ao Senhor enquanto você entende que a verdade está em Cristo Jesus. Romanos 13:12 diz, vai a alta noite e vem chegando o dia. Aqui, irmãos, é um convite lindo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 14 diz, vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. E a gente diz assim, mas isso não existe em nosso meio. Acho que Paulo aqui estava falando para quem não era crente. Não, Paulo estava falando para a igreja. Paulo estava falando para a gente. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Espiritualmente você tem andado na luz?
Espiritualmente você tem andado de dia? Ou dentro da sua alma você reserva um cantinho com portas fechadas? E que de vez em quando você tem prazer em entrar naquele lugar e que naquele lugar só tem trevas e que ninguém pode abrir? Pois eu quero te convidar nessa noite. Você que já veio para Cristo, você que está no Evangelho, mas que fica alimentando esse cantinho, esse quartinho escuro, cheio de trevas, escancare as portas, deixe o Espírito Santo entrar, fazer uma limpeza e viva dia após dia na luz, para a glória do Senhor Jesus. Efésios 5:11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. As trevas produzem obras também, mas são todas elas infrutíferas. Antes, porém, reprovai-as. É o nosso papel. Esse negócio de ser conivente é uma ideia da modernidade, né? Esse espírito maligno que implantou a filosofia do relativismo, ou seja, tudo é relativo, depende apenas do ponto de vista, faz com que nós sejamos cristãos frouxos, me permita a palavra. Já não podemos dar a nossa opinião. Cada um é dono do seu próprio nariz. Quem sou eu para intervir na vida dele ou dela? É claro, existe entre nós, os seres humanos, um limite, um respeito para tudo. Nós devemos respeitar sim os outros seres humanos. Mas com inteligência, com educação, especialmente com a autoridade do Espírito, você pode dizer para qualquer ser humano: você está em pecado. Se entregue ao Senhor Jesus. Tenha a sua vida mudada. Saia das trevas e venha viver no ambiente da luz. É o nosso papel reprovar as obras das trevas. Efésios 5:11. 1 Tessalonicenses 5:5. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha que coisa deliciosa. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. E Colossenses 1:13 é o último que fala sobre esse tema. Diz: Ele, e eu gosto demais desse texto, Ele nos libertou. As trevas se transformou em um império agora. Ele nos libertou do império das trevas. Quantos aqui se sentem libertos do império das trevas? Amém. Eu me sinto liberto. Graças a Deus. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Final do texto, o final do versículo é lindo. Ele nos transportou para o reino. E aí poderia entrar aqui o reino do Filho da Luz. Mas não. Paulo aqui ele fez uma poesia, ele transformou a ideia de luz em amor. E nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Viver no ambiente de amor de Deus é viver num ambiente de pura clareza e segurança em tudo que somos, que fazemos, que pensamos, que projetamos, que sonhamos. Viver no ambiente do amor de Deus é viver no ambiente da verdadeira felicidade. Quantos de nós estamos em guerra interior e olhamos para as circunstâncias da vida e falamos assim: eu acho que eu nunca vou ser feliz. Está buscando felicidade no lugar errado, na pessoa errada, no projeto errado. Se você já veio para o reino de Cristo, se deixe ser completado pelo amor dele, que é perfeito e produz em você a mais completa felicidade que existe. Tudo o resto se torna secundário. Todo o resto, se vier, bênção. Se não vier, não vai fazer tanta falta assim, não. A carne sente falta, mas o Espírito não sente. Viva no Espírito, não na carne. Amém. Amém? Amém.
Vamos voltar lá para a história? O relógio fala ali, olha, 10 minutos você tem que parar. Muito bem, eles voltaram. E quando eles voltaram, o Senhor tem alguns encontros aqui que eu queria ver com vocês. Versículo de número... eu vou pular aqui. Eu queria fazer um comentário sobre o versículo 16, que fala sobre a postura de Tomé. Mas eu vou pular, deixa esse comentário para uma outra oportunidade. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Aí versículo 23 diz assim, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Uma conversa interessante essa. Uma mulher de fé, gente. Primeiro ela acredita que se Jesus tivesse voltado antes, tinha curado Lázaro. Será que nós mesmos que estamos aqui nessa noite temos essa fé? Será que nós mesmos que estamos aqui nessa noite, que às vezes saímos daí do banco para vir aqui receber oração por uma cura, temos essa fé capaz de entender que Jesus pode fazer se Ele quiser? Marta, ela diz assim, olha Senhor, o problema só foi o atraso, mas se eu estivesse aqui não teria morrido. Mulher de fé, ela só não estava entendendo que Jesus tem domínio sobre tudo, inclusive sobre o tempo. Ela não estava entendendo isso. Nós somos assim, vamos combinar. Quando nós oramos, quando nós queremos alguma coisa, nós temos o mau costume de querer dizer a Jesus como as coisas devem acontecer. Nós queremos dar os detalhes. Aqui ou ali na vida, nós nos deparamos com problemas que nós não temos a solução. Geralmente esses problemas abalam as nossas estruturas. É aquela expressão, é como se tirasse o chão dos nossos pés. Aqui e ali na vida, porque a vida é assim, vem os dias maus. E aí o que é que a gente faz na maioria das vezes nesses dias? A gente é crente, a gente vai orar. Aí começa a orar e aí começa a vir o consolo do Espírito Santo sobre nós. Nós nos sentimos consolados, nós nos alegramos, mas a resposta para o problema ainda não veio. Veio apenas a paz interior, o consolo. Aí quando estamos minimamente consolados pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós começamos a dizer para Deus como Ele deveria fazer para resolver o nosso problema. É o que Marta está fazendo. E aí Jesus diz assim, olha Marta, fica tranquila, Ele vai ressuscitar. E ela continua agindo com fé. Porque antes de Jesus dizer, Ele vai ressuscitar, ela diz assim, olha Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pedir, o Pai vai fazer. O que Marta estava dizendo para Jesus? Ainda tem um pontinho de esperança no meu coração, que apesar do Senhor ter errado no dia, ter chegado atrasado, o Senhor ainda pode orar e Deus pode ressuscitar o meu irmão. Uma mulher de fé, um exemplo de fé para a gente. Só que a fé dela era tão limitada, que apesar dela acreditar que Jesus ia ressuscitar, ela também estava acreditando que Ele não ia fazer aquilo naquele momento. Vamos ver a continuidade da conversa. Declarou Jesus, versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir.
Aí sabe o que ela diz? Parece que ela mesmo desfaz da sua fé nos versículos anteriores, dizendo assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Era uma mulher de fé, era uma mulher que conhecia a Bíblia, bem informada, sabia da ressurreição, mas ela estava ali diante do Mestre, ouvindo as palavras do Mestre, ouvindo as promessas do Mestre, e ainda assim estava com a sua fé limitada. O Mestre falando o que ia fazer naquele momento, e ela dizendo: eu sei que o Senhor vai fazer, mas é só no futuro. O Senhor, além de atrasar, ainda faz promessas para o futuro. O que eu quero é o meu irmão agora, aqui. E Jesus está dizendo para ela assim: Marta, é isso que eu estou falando. Às vezes Jesus fala com a gente tão claramente. Sabe como isso acontece com a gente? Nas nossas orações. De novo aqui nas nossas orações. Eu fico imaginando Deus olhando lá do céu para a gente, falando assim: mas Evanilton, você já me pediu isso umas 500 vezes. Você está achando que eu não ouço as suas orações? Às vezes a gente se comporta com Deus como se Ele estivesse viajando enquanto nós orávamos. É ou não é? Aí Ele voltou, agora eu vou passar aqui a lista de orações que eu tinha feito e Ele não ouviu. O que é que Jesus responde para Marta? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, só essas palavras, quando faladas dentro da nossa alma, deveria produzir em nós uma alegria tão indizível, que absolutamente nada que venha sobre nós pode nos abalar. Aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós entregamos a vida, Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que nós estejamos mortos, um dia voltaremos a viver, simplesmente pelo fato de crermos nele. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Essa é a nossa grande esperança. Nós poderíamos gastar mais uma hora aqui falando da teologia da morte. De todos os medos que existem em nosso coração, qual é o maior dos medos? É mentira se você disser para mim: não tenho medo da morte. Carnalmente falando. Nós nos preparamos para tudo nessa vida, mas nós não temos nem coragem de nos preparar para a morte. Porque é repugnante, é algo que está afastado de nós, é algo que nós não aceitamos para nós desde o Éden. É um castigo posto sobre a raça humana por consequência do seu pecado. É o que mais gera angústia nos seres humanos, ainda que ele não perceba ou não admita. Mas Cristo Jesus venceu de vez a morte. E porque Ele venceu de vez a morte, essa promessa que Ele faz a Marta, ela alcança cada um de nós. Tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso aqui é a promessa de que a nossa salvação está garantida nele, e a única coisa que ele exige é que nós creiamos nele como nosso Senhor e Salvador. É a única coisa que ele exige. E aí nós não morreremos eternamente. Essa promessa deveria arrancar de nós completamente o medo da morte.
deve arrancar. E eu espero que você saia nessa noite daqui com essa consciência. O resultado de tudo isso, para nós encerrarmos, é que aparece Maria na conversa. A conversa continua, Maria repete a mesma coisa, versículo 32, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E aí perguntou onde que ele está sepultado. Diante do sepulcro, Jesus chorou, versículo 35. E aí os judeus ficaram admirados, olha como ele amava Lázaro, versículo 36. E alguém disse assim, versículo 37, não poderia ele que abriu os olhos do cego fazer este não morresse? Todos ali estavam tendo um duplo sentimento, irmãos. Veja só. Primeiro sentimento, o sentimento de desesperança. Lázaro morreu, não tem mais nada o que fazer. Mas se ele estivesse aqui, tudo teria sido resolvido. Olha só, ele abriu os olhos de um cego. Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Lázaro não teria morrido. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-os para o túmulo. Essa era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Tirai a pedra. Eu queria falar com você também nessa noite sobre tirar a pedra. Ele é poderoso, gente. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente fazer aquela pedra dissolver como areia. Mas ele não quis assim. Ele mandou que pessoas exercessem força. Acreditasse na palavra e na ordem dele. E removesse aquela pedra. Marta ainda diz assim, Senhor, 4 dias se passaram. Está podre. Os órgãos internos já estão estourando. Cheira mal. Tirar a pedra só vai produzir mais sofrimento na gente. Em outras palavras. E é aqui que a gente descobre que o porquê que esse é considerado o grande milagre de Jesus. E aqui é que a gente descobre por que Marta acreditava na ressurreição, mas não na ressurreição de Lázaro. E aqui é onde a gente descobre o porquê que os judeus ficavam o tempo todo dizendo assim, nossa, ele fez tantos milagres, ele podia ter chegado um pouco antes. Por quê? Na crença popular dos judeus, uma ressurreição até poderia acontecer, mas não depois de 3 dias. Isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. A crença popular, assim como a gente acredita, a gente não, alguns por aí acreditam, que passar a escada dá azar. Debaixo da escada, né? Que gato preto passa na frente, então a noite vai ser mal. Que a coruja passa gritando de madrugada, então alguém da família vai morrer. Crença popular, né? Muita gente acredita nisso, tanto aqui na igreja, servindo a Deus. Poderíamos citar aqui 10, 15 exemplos disso. Os judeus acreditavam também que a pessoa morre e a alma fica ali em derredor do corpo por pelo menos 3 dias. Depois de 3 dias, ela volta para Deus. E é destinada ao fim que Deus der. O paraíso ou o inferno. Uma crença popular. E essa crença popular estava tão enraizada na mente, no coração dos judeus, que eles não contavam com a possibilidade de Lázaro ressurgir.
Agora você está entendendo porque Jesus esperou mais 2 dias. Jesus esperou mais 2 dias para mostrar para todos aqueles que estavam perto de Jerusalém que ele não só ressuscitava mortos, mas ele também quebrava a crença popular, porque ele é o autor da lei, ele que determina e as coisas acontecem. E que agora ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, não importa quantos dias passem, ele pode ressuscitar, restaurar a vida. É o que ele faz com a gente. Pare de colocar obstáculo na sua vida. Remova a pedra, remova todo esse tipo de pensamento tolo que diz que, se fosse desse jeito, se fosse daquele jeito, então teria uma solução fácil. Não! Dobre-se, prostre-se diante do Senhor e acredite que Ele faz do jeito dele e com certeza o jeito dele é o melhor jeito. E se Ele quiser, Ele vai ressuscitar o seu Lázaro e fazer a sua alegria voltar em todos os aspectos, porque Ele é Deus. Amém? Paro por aqui, 7:05. Que Deus em Cristo os abençoe. Essa palavra que Deus colocou em meu coração para você nessa noite.